Você já se pegou checando o celular a cada 5 minutos esperando uma mensagem? Ou talvez já tenha engolido as próprias vontades só para não desagradar alguém, morrendo de medo de ser abandonado? Se a ideia de ficar sozinho em uma sexta-feira à noite te causa um vazio insuportável, ou se você sente que a sua felicidade depende inteiramente da atenção de outra pessoa, preste muita atenção. Você não é culpado por sentir isso, mas a sua mente pode estar presa em uma armadilha invisível e muito perigosa. Seja bem-vindo ao Engrenagem Psíquica. Hoje vamos desvendar os mistérios da sua mente e falar sobre algo que corrói os relacionamentos em silêncio, a carência afetiva. Se você quer entender o comportamento humano e dominar o seu desenvolvimento pessoal, já se inscreve no canal para não perder nada. A sociedade muitas vezes confunde carência com romantismo intenso, mas na psicologia, a carência afetiva é um estado de alerta constante e doloroso. Imagine que o seu cérebro possui um tanque de segurança emocional. Em pessoas seguras, esse tanque é abastecido por elas mesmas. Mas se você sofre de dependência emocional, o seu tanque tem um furo. Não importa o quanto o outro te elogie, te dê atenção ou jure amor, o tanque esvazia rapidamente e você precisa de cada vez mais provas de afeto. Os sinais dessa condição são sutis no começo, mas se tornam uma verdadeira bola de neve. Você começa a anular as suas próprias vontades para agradar o parceiro. A sua rotina, os seus gostos e os seus interesses passam a girar exclusivamente em torno da vida do outro. E o mais perigoso de tudo, o seu cérebro passa a interpretar qualquer mudança no tom de voz ou demora para responder como um sinal claro de rejeição. A mente carente é hipervigilante. O que pouca gente sabe é que a carência também pode se manifestar de forma agressiva. O medo de perder é tão avassalador que a pessoa passa a controlar a vida do parceiro. Crises de ciúmes, chantagem emocional, ligações constantes e a necessidade de vigiar os passos do outro entram em cena. O que parece excesso de amor é, na dura realidade da neurociência, excesso de medo e insegurança. Mas de onde vem essa fome emocional infinita? A psicologia mostra que isso não nasce do nada. Muitas vezes, a origem está em rupturas afetivas que marcaram a sua história, como o fim traumático de um relacionamento longo, episódios de traição ou até mesmo feridas de abandono que você carrega desde a infância. O seu sistema nervoso aprendeu da pior forma que o amor é escasso e que as pessoas vão embora. Como mecanismo de defesa, ele te coloca em modo de sobrevivência, implorando por validação constante. A excelente notícia é que você tem o poder de tapar esse furo no seu tanque emocional. O primeiro passo é parar de procurar no outro o que falta em você. Desenvolver uma relação verdadeira e gentil consigo mesmo é o alicerce de toda a cura. Quando a sua autoestima está frágil, você foca apenas nas suas falhas e acaba assumindo o papel de vítima das circunstâncias. Em segundo lugar, aprenda a observar o seu silêncio. A dificuldade de ficar sozinho revela os seus maiores medos. Quando você não tem companhia, o que exatamente dói? É a verdadeira falta de afeto ou é a necessidade de que alguém valide que você é importante? Descobrir isso é o início da sua liberdade mental. Além disso, coloque a sua energia vital em projetos próprios. Ter objetivos claros que orientem a sua vida constrói a sua autonomia emocional. Quando você se orgulha de quem você é e do futuro que está construindo, a opinião e a presença do outro deixam de ser o seu oxigênio e passam a ser apenas um belo complemento para a sua felicidade. E lembre-se de que reconhecer as suas necessidades e estabelecer limites não é egoísmo, é puro autocuidado. Dizer não quando algo ultrapassa seu limite é um ato revolucionário de amor próprio. Se esse processo parecer pesado ou confuso demais, buscar a terapia é encontrar um ambiente seguro para aprender a regular as suas emoções e quebrar de vez esse ciclo. O amor verdadeiro não nasce da necessidade, ele nasce da escolha livre. Duas pessoas só podem ser plenamente felizes juntas quando já aprenderam a ser felizes sozinhas. E aí, me conta aqui nos comentários, você tem facilidade para curtir a sua própria companhia ou o medo da solidão ainda fala mais alto na sua mente? Eu quero muito saber como a sua engrenagem funciona. Não esqueça de deixar o like e se inscrever no Engrenagem Psíquica. Até o próximo vídeo e lembre-se de que a pessoa mais importante da sua vida é você mesmo.